expressão mais, quem sabe, apropriada, porque é o que o inimigo está utilizando hoje, são falácias, ideias, propostas, projetos, pressupostos, argumentos, frases, que têm um efeito contrário ao que move o homem, que é o valor. A intenção central do inimigo hoje é desconstruir os valores da família, os valores da moral, os valores éticos de todas as profissões e de todos os segmentos sociais, e desconstruir o pensamento ético, moral e o comportamento, afetar o comportamento das pessoas de tal forma que elas percam o sentido do que é certo e do que é errado. Então essa é a proposta que está acontecendo hoje, e isso inicia-se praticamente de uma forma muito sorrateira no século XIX, ali a partir, quem sabe, do ano, vamos colocar 1970, 1980, que começou sorrateiramente, e as pessoas não começaram a perceber, e foram deixando surgir e entrar as teorias, as propostas que começavam a tornar o que era certo errado. Tudo que era verdadeiro começava-se a ter uma condição de que era ultrapassado, que era arcaico, que não tinha mais por que ser apropriado, utilizado. E com a entrada do ano 2000, a partir do movimento da globalização, que veio com ela o multiculturalismo, a diversidade de ideias, de propostas, da multidiversidade cultural, dessa invasão de culturas, com total liberdade de posicionamento, isso em todas as sociedades mundiais, começou a dissolver a ética, começou a dissolver o comportamento das pessoas, e aí começou um choque de cosmovisões. E aí eu coloco aqui a primeira parte, a segunda parte agora, os conflitos ideológicos. O que é uma ideologia? Ideologia, ela vem da origem de ideias, ela surge com as ideias, e ela surge a partir da proposta de dois filósofos gregos, Platão, que, vamos dizer assim, é o propulsor dessa proposta a partir da teoria das ideias, que ele vai propor a denominada dialética, que é o confronto de ideias, e depois Aristóteles, que os dois vão trabalhar uma forma de desconstrução das ideias tornarem-se vulneráveis. Por quê? Porque eu tenho uma ideia, o pastor Wellington tem outra ideia, e nós começamos a confrontar as ideias, e nesse confronto de ideias surge uma coesão e uma convergência, ou seja, há uma concordância, coesão, ou há uma divergência, e com essa divergência e a coesão começa o debate, até chegar a uma convergência, ou seja, um ponto entre comum. E quando surge esse ponto entre comum, aí é a denominada ideologia. Aí a ideia se constitui uma teoria, uma proposta, um pressuposto, porque todo pressuposto é algo que alguém pressupõe, não é algo que é fixo. Alguém pensa em pressuposto, é uma ideia fixa? Não, é algo que você está supondo. É uma pressuposição, você acha que é. Então o grande problema da ideologia hoje é que as pessoas não têm certeza, elas não têm convicção que é, elas consideram que é. Eu considero que é, eu acho que é, eu suponho que é. Por quê? Porque ela está perdendo a raiz do fundamento basilar da verdade. E quando eu perco a raiz do fundamento basilar da verdade, o que me sustenta, o que me diz o que é, o que não é, eu começo a ficar vulnerável, eu começo a perder alguns centros
do cerne do meu pensamento que me leva a confirmar: isso é correto, e isso não é. Isso eu posso falar, isso eu não posso. Então as pessoas hoje começam com achismos, porque os conceitos começaram a se perder, os conceitos começaram a ser desconstruídos, e os conceitos começaram a ser totalmente dissolvidos. Esses tempos atrás, no início da década de 2010, até 2008 a 2010, o grande sociólogo polonês Zygmunt Bauman, ele escreve um livro, Modernidade Líquida, justamente para falar sobre isso, que a sociedade, dentro do contexto pós-moderno, que na verdade para ele a pós-modernidade não existia, porque